Oi, gente. Vamos continuar estudando, meditando, né, no livro, no Evangelho de João. Eu queria falar uma curiosidade para vocês aqui sobre esse livro de João, primeiro livro, né? Primeiro capítulo do Evangelho de João, que ele usa os termos, alguns termos do grego mesmo, assim, que a língua que eles usavam era o grego koiné, que era um grego comum. Antes do Império Romano, tivemos o Império grego. Então, a cultura grega era a cultura que se espalhou por todo o mundo. Então, assim, a filosofia, né, na Grécia, onde que nasceu, era o berço da filosofia, a filosofia onde as pessoas questionavam sobre o sentido da vida, sobre o porquê das coisas, a verdade sobre a vida, sobre tudo, de uma maneira mais racional do que antes, porque antes todo o sentido da vida era sempre explicado por modo sobrenatural, de deuses, né? Vários deuses. Nós temos também os deuses gregos, mas ali também nasceu a filosofia que tentava entender a verdade por meio da razão, por meio da ciência, do estudo, do conhecimento. Então, nós temos os filósofos, os principais filósofos, que foi Sócrates, Platão e Aristóteles, que falavam esses termos, exatamente esses termos que João usa ali no início sobre o logos. Gente, eu quero falar sobre o logos. O logos é a palavra. Esse termo logos, que foi traduzido como palavra para o português, no grego é logos. Ele tem um sentido muito mais abrangente do que somente palavras. Eu vou ler aqui para vocês. Mas Platão era discípulo de Sócrates. E Platão criou também, ele fez é como se fosse uma história, um mito, né? O mito da caverna, que tem tudo a ver com o que João fala sobre a luz. Ele fala sobre pessoas dentro de uma caverna escura e só viam sombras lá de fora e tinham medo de ir para fora e ficavam falando que lá de fora era ruim, era isso, era aquilo. Até que uma pessoa teve coragem de ir lá para fora para ver e viu que lá fora tinha outras pessoas, uma vida, luz, né? E ele fala isso, esse mito trata da ignorância. A escuridão ali na caverna significa a ignorância, a falta de conhecimento das coisas. E quando você tem o entendimento das coisas, a luz brilha no seu entendimento e você começa a compreender as coisas de outra forma. Muitas pessoas tentam explicar as coisas por meio desse entendimento que elas não têm, da ignorância. Mas quando você conhece a verdade, você vê que as coisas são totalmente diferentes daquilo que você imaginava. Então, João também fala sobre isso, sobre as trevas e a luz que resplandece nas trevas, a luz do entendimento da verdade, do conhecimento. Então, eles tratam muito sobre isso. Mas o logos que ele fala, que é a palavra, tem um sentido, eu até busquei aqui para falar para vocês. O logos não significa só palavra. O logos, no grego, ele tem um significado como pode significar palavra, pode significar discurso, razão, lógica, pensamento, sentido, princípio organizador, sabedoria. Mas ele também, para Heráclito, que era um dos filósofos, ele acreditava que o universo está em constante mudança, mas existe uma ordem invisível mantendo tudo equilibrado. Essa ordem seria o Logos, a razão. O Logos era uma razão universal, uma inteligência cósmica, uma lei invisível que governa todas as coisas. Olha que forte isso. Isso é a ideia deles do Logos. Nos estoicos, aqui fala que os estoicos, o Logos era a razão divina presente no cosmos,
uma força racional que atravessa toda a natureza, quase como se fosse uma mente universal. Então, quando ele fala assim, no princípio era o Logos, Jesus era o Logos, era a palavra, o verbo, não, como eles estavam num contexto grego, um contexto de cultura grega, um contexto que o significado daquela palavra tinha outros significados, além daquilo que a gente tem, porque quando é traduzido para a nossa língua, o português, perde-se muito sentido, porque às vezes o sentido que tinha naquela língua é diferente do sentido real que tem na nossa. Então, o Logos que João fala, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus. Então, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Esse Logos aí, ele tem um significado maior do que simplesmente palavra. Ele tem esse significado, pelo menos naquela época, ele tinha um significado de como se fosse uma força que governava o universo. Algo que mantinha todas as coisas, governava todas as coisas. Esse Logos era algo como se fosse uma razão divina, uma força racional que governa todas as coisas. Então, quando ele fala do Logos, que Jesus era o Logos, era a palavra, ele não estava falando somente que ele era a escrita, essa escrita, que ele era somente uma palavra, mas que ele também era essa força que eles acreditavam, essa razão por detrás de todas as coisas, essa força cósmica, podemos assim dizer, entre aspas, que governa todas as coisas, que era a razão de todas as coisas, que era a inteligência por trás de todas as coisas. Então, Jesus era essa razão de todas as coisas. Nós vemos o próprio Jesus falando lá em Apocalipse que ele é o princípio e o fim de todas as coisas, que ele é o alfa e o ômega. O princípio, ele usa o mesmo termo de Gênesis, o mesmo termo de João, o próprio João, né, que escreve Apocalipse, mas quem fala é Jesus. Ele fala que ele é o princípio, ele é o primeiro, ele é o princípio. Então, ou seja, grava isso aqui. Jesus é o princípio, no princípio era o Logos. E o Logos, que é a palavra, ele tinha um significado para os gregos de algo muito maior do que uma palavra, mas como uma razão universal, uma inteligência cósmica, algo invisível que governa todas as coisas. Ou seja, ele é o princípio de todas as coisas, ele é a razão de todas as coisas, ele é dele que subsiste todas as coisas. É a partir dele que todas as coisas existem. É esse Logos, é essa inteligência, é essa força que governa todas as outras coisas. Então, quando ele fala que Jesus era o Verbo, era o Logos, não está falando simplesmente que ele era uma palavra escrita, uma palavra. Lógico que também significa isso, porque para os judeus Jesus era só uma palavra, o Messias era só uma palavra. Mas o Logos, ele significa muito mais do que isso. Ele significava para os gregos, ou para aquela cultura grega que eles viviam, como uma razão universal, uma inteligência soberana, uma força invisível que governa tudo, ou seja, o princípio de todas as coisas. Como se fosse uma mente universal, algo muito que governa tudo, que tudo está debaixo do seu controle. O próprio Jesus diz que ele é isso. Tudo existe por ele, por causa dele, para ele. Então ele é essa força que dá vida a tudo e que é o princípio de tudo, de onde tudo surgiu e para onde tudo vai. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é esse Logos que é a razão e a força de todas as coisas existentes. Depois estuda sobre o Logos, que você vai ver como isso é forte. O Logos não é somente uma escrita, uma palavra. O Logos, no sentido grego, é aquela força máxima que dá vida a tudo
que sustenta tudo, que governa tudo, que é a resposta de tudo. Então, esse termo logos é muito profundo. Gente, isso é só para vocês entenderem que aqui tem coisas muito mais profundas do que somente aquilo que o português pode explicar, né? Existem significados na palavra de Deus que é bom a gente saber um pouquinho, aprender um pouquinho de grego, de hebraico, mesmo que você não aprenda, né? Hoje tem o ChatGPT, você pode pesquisar. No original, o significado original da palavra, você vai encontrar coisas assim extraordinárias, significados extraordinários da palavra de Deus. Então, esse logos aqui, ele significa uma força racional que atravessa toda a natureza, é uma inteligência que mantém, que governa todas as coisas, é o princípio e o fim de todas as coisas, de onde tudo surgiu e para onde tudo vai. Ele fala que aquele que é o Logos tornou-se carne, aquele que é o governante, a força suprema, o Todo-Poderoso, aquele de onde todas as coisas subsistem, vieram e subsistem e existem, ele se diminuiu, tornando-se carne. Ele reduziu-se à forma humana, aquele que criou os astros, as galáxias, os planetas, todos os seres viventes. Gente, você já estudou sobre o universo? Quantas, vou digitar aqui no chat GPT. Quantas, só pra gente falar sobre isso, sobre esse logos, o poder do logos. Quantas... Peraí, só um pouquinho. Vamos ler aqui, para a gente entender o poder do logos, aquele que sustenta todas as coisas, que dá vida e sustenta todas as coisas. Isso aqui é estimado, porque ninguém sabe, nem a inteligência artificial sabe todas as coisas que existem, né? Estima-se que o universo observável tenha cerca de centenas de bilhões até 2 trilhões ou 2 trilhões, não sei como é que fala, de galáxias. Não dá para contar. Sobre os planetas, uma galáxia como a Via Láctea, que é a nossa, tem cerca de 100 a 400 bilhões de estrelas e provavelmente pelo menos esse número de planetas, 400 bilhões de planetas. Em média, 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia tem, em média, 400 bilhões de estrelas e 400 bilhões de planetas em cada galáxia. Imagina isso, gente. Um Deus que é tão grande, que sustenta todas essas coisas com o seu logos. Olha aqui, os seres vivos. A estimativa de 8,7 milhões de espécies de seres vivos na Terra. 8,7 milhões de espécies. Não é de animais, não, é de espécies. Mas pode variar muito. Espécies de plantas. Existem cerca de 374 mil a 390 mil espécies de plantas conhecidas. Algumas estimativas aproximam 298 mil. Seres vivos, cerca de 8,7 milhões. Peraí. Plantas, 390 mil. Indivíduos vivos no planeta. Na casa dos trilhões. Isso é o que a gente tem conhecimento. E aquilo que a gente não sabe? Então, esse logos, esse poder, essa inteligência suprema que governa e dá vida a tudo que existe, esse logos que sustenta todas as coisas por si mesmo, que ele é a vida, ele fala que ele é a vida, essa luz é a vida e ela sustenta todas as coisas. É interessante, pessoas que tiveram experiências de quase morte
sempre dizem, a maioria fala sobre uma luz, que eles têm um encontro com uma luz e uma luz. Não tô falando que Deus seja uma luz literalmente, gente, mas que existe essa luz que eles falam que é uma coisa maravilhosa, uma sensação de paz, uma sensação maravilhosa quando eles encontram essa luz, e essa luz envolve eles com amor. Então, literalmente no mundo espiritual existe essa luz de Deus que envolve, que a gente pode chamar de glória de Deus, que envolve todas as coisas. E essa luz, ele fala, essa luz é a vida, né? Essa luz, vamos lá em João, que ele fala, a luz, a testifica da luz a fim de que todos. A luz brilha nas trevas e as trevas não derrotaram. Nele estava a vida e essa vida era a luz dos homens. Então, aqui nós vemos toda uma explicação de Deus para nós, para a gente entender na nossa mente, que é humana, que é limitada, para entender esse poder de Deus extremo, que a gente não... Como um ser eterno e ele sustenta tantas coisas com o seu poder. E Jesus é chamado desse Logos, e essa força que governa todas as coisas, que dá vida a tudo, mantém todas as coisas. Jesus é essa força, é esse poder. Ele não é um poder, ele é uma pessoa, mas ele no entendimento grego, o Logos é essa força universal que governa todas as coisas, que dá vida a todas as coisas, que de onde emana todas as coisas, e tudo se sustenta por esse Logos, por essa força. É muito forte isso, né? Então, isso é para a gente entender um pouquinho que a Bíblia ela vai além daquilo que a gente lê. Existem significados ali mais profundos no sentido da palavra no original, que é muito legal a gente estudar isso também. Então, o Logos, que é Jesus, que é a palavra, ele não é só uma palavra, ele é a força que governa todas as coisas, que dá vida a tudo, que sustenta tudo. E se você parar para imaginar aquilo que a gente tem conhecimento do que ele criou e do que ele sustenta, o nosso Deus é muito grande, gente. A gente não tem noção da grandeza e do poder desse Deus que sustenta todas as coisas. E a Bíblia fala que ele chama cada estrela pelo nome. São incontáveis, trilhões, 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 trilhões. Cada galáxia são aproximadamente 2 trilhões ou trilhões de galáxias. Foi isso que eu li aqui. Bilhões, trilhões de galáxias. Cada galáxia tem bilhões de planetas e bilhões de estrelas. E ele conhece cada uma delas e chama cada uma pelo nome. Esse Deus deixou essa glória, se fez carne, habitou entre nós, sofreu por amor a você. Ele não precisava disso, gente. Ele não precisava ter nem criado a gente. Aí a gente entende que amor é esse que fez ele nos criar, mesmo sabendo que a gente ia pecar, que fez ele deixar a glória e se tornar um de nós e sofrer naquela cruz por nós. É incompreensível. O amor do Senhor é algo que a gente não consegue entender. É muito forte isso, né? Que Deus abençoe vocês. Até amanhã. Amanhã a gente medita mais na palavra. Que Deus possa abrir o nosso entendimento para compreender esse amor, a altura, a largura, a profundidade do amor dele, para que a gente seja cheio de toda a plenitude de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Tchau.